Temos o prazer de conversar hoje com o engenheiro e consultor Roberto Blatt, conhecido como Rob Blatt, que entre suas inúmeras paixões e competências, uma delas é a paixão por filmes através do seu concorrido blog. Mas antes de nós falarmos sobre filmes, quero primeiro que você se apresente, fale exatamente sobre essa sua questão eclética, de conhecimento, de curiosidade, de vitalidade. Quem é Roberto Blatt, por favor? Roberto Blatt tem formação, como disse o novo entrevistador, engenheiro. Apesar disso, eu tenho conhecimento em várias áreas, por uma curiosidade, uma coisa que vem de família, uma formação cultural. E com o passar do tempo eu comecei a me interessar por filmes, é uma coisa que já vem há coisa de muitos anos. E filmes de diversas áreas, drama, comédia, romance, ficção científica. Eu era muito ligado em séries de TV. E eu tinha uma pessoa que era muito amiga minha, com quem eu discutia muito a respeito disso. Eu gosto muito de ler, escrever, não só sobre filmes, sobre ciência, administração, eu gostava muito de livros de espionagem. Então eu comecei a gostar muito de filmes em todas as áreas e comecei a migrar muito, a acrescentar aos livros, que era a minha paixão quando eu era menor, a questão do cinema. Comecei a discutir com essa amiga minha que era muito ligada em filmes. Ela, cinéfila. Cinéfila, era formada até em teatro, acabou se formando em teatro. E nessa troca de experiências e comentários a gente se envolvia em questões muito longas, porque a gente tinha divergências também. E com o passar do tempo, ela se mudou para Londres e eu não tinha mais como comentar os filmes com ela. Então eu passei a fazer o quê? Eu passei a mandar e-mails com leves impressões de como tinha sido o filme, aconselhando lançamentos. Normalmente seria o contrário, ela me aconselhava porque em Londres os filmes apareciam primeiro. Com o passar do tempo, como o Brasil começou a entrar no esquema de lançamento mais rápido, a gente começou a trocar experiências, filme que entrou aqui, filme que entrou lá, a gente trocava impressões, às vezes eu me antecipava, às vezes ela se antecipava com dicas, e eu trocava muito por e-mail, quando nem existia e-mail ainda, na verdade. Então, na verdade, isso daqui começou então através de uma coisa sem compromisso, descompromissada, mas acabou chegando a tal vulto que as pessoas hoje gostam e te pedem. Sim, isso começou com uma troca, na verdade, de cartas, antes dos e-mails até. Eu mandava cartas para ela. E no que a gente trocava essas impressões, eu comecei a mandar e-mail e comecei a comentar com outras pessoas que descobriram que eu tinha esse gosto, esse conhecimento. E eu comecei a divulgar para essas pessoas, algumas pediam, então eu comecei a montar um blog. Quando os blogs começaram a ficar mais populares, comecei a colocar isso na forma de um blog e ficar sujeito a comentários, essa troca de experiência, passava por e-mail e pelo blog. Agora, uma coisa muito interessante que eu vou contar para você, internauta, é o seguinte: o Roberto, o Rob, ele só manda um e-mail depois de checar e rechecar a informação. Ele confere, reconfere, só quando ela é fidedigna ele manda. Então é interessante porque a informação que você manda, a gente pode confiar 100%. Existem uma série de spams que vem, ele seleciona. Quando vem dele, fala aquela criança desaparecida, se ele mandou, porque infelizmente está mesmo desaparecida. Isso é bacana. Como você desenvolveu essa metodologia? Então eu vou começar com a parte dos filmes. Eu faço pesquisas até bem extensas antes de publicar uma síntese de um filme, um comentário. Eu leio muito, me informo, eu acesso muito o site, o IMDb, que é uma referência para as pessoas, mas ele é um formato mais sisudo, ele tem a lista de atores, tem alguns comentários de gente que posta, mas o meu blog tem uma diferença que eu coloco comentário de quem foi comigo, é gente como a gente que foi lá e vai dar uma opinião, falando tal, gostou, não gostou, gente de diversas idades, mas eu sempre consulto, antes de fazer publicações, eu consulto sites que eu considero especializados. Existem outros sites também, mas o IMDb é uma referência e quando eu vou comentar o filme, eu me baseio muito na minha memória. Então, quando eu vou comentar sobre um filme, eu me lembro que o diretor tal dirigiu outro filme, esse ator já esteve em outros filmes, eu tenho uma memória fotográfica e para nomes muito boa. Isso é complicado, porque você vai fazer uma ligação, é muito interessante, porque às vezes um determinado ator fez uma comédia e depois fez um drama, ou fez um papel de bom e depois mal, você faz essa ligação? Faço, me lembro de um ator, se ele estiver disfarçado em barba, com um outro personagem, eu olho e falo, já vi esse sujeito em algum lugar. E invariavelmente eu acerto. Isso que eu acho que é o mais interessante, fazer essas ligações e falar, como que ele fez um filme desse tipo, agora um desse, se firmou com esse tipo de carreira.
E essas ligações que eu vou fazendo, eu checo. Então, normalmente não me baseio só na memória, eu checo em sites de confiança para poder passar a informação correta. Às vezes eu até comento com amigos que são cinéfilos, eu erro. Mas quando eu vou passar isso por escrito, eu checo. E eu aprendi isso fazendo e-mails, recebendo esses e-mails e repassando e-mails com informações de menina desaparecida ou coisa assim, e eu errei. Eu já cheguei a passar e-mail errado e tomei uma chamada de um dos meus correspondentes. Eu tenho dezenas ou às vezes, depende do e-mail, eu passo para centenas de pessoas. Eu tomei uma chamada e fui confirmar. Então eu passei a confiar em alguns sites que são sites de verificação de e-mails, e eu passava essa informação para as pessoas, mas já tendo confirmado antes. E as pessoas viam que eu desmentia e começaram a me passar para checar. E às vezes eu falo, não, pelo perfil da mensagem, eu fiz um mestrado na área de ciências da computação e meu trabalho era vírus e vermes, toda essa parte relacionada ao que o pessoal normalmente chama de vírus mesmo. E tinha o spam, e uma parte era lidar com informações falsas. Essa chamada engenharia social, que é aquele movimento onde a pessoa te cativa com uma coisa triste, ou um cachorrinho que vai ser morto. Ele pega a sensação, né, o coração da pessoa. Pega pelo coração e a pessoa, não, eu tenho que passar isso, ou aquele banco de olhos está com olhos com córnea sobrando, então passa a informação e todo mundo repassa. E nem checam, né? Checa. Aí vai uma dica importante, você veja antes de acreditar piamente e antes de repassar, porque você acaba sendo um formador de opinião também, não é? Sim. Isso é muito importante. Agora, vamos lá ao blog de filmes, porque eu sei que o acervo lá é muito interessante, daqui a pouco a gente te passa o endereço. Para você, Rob Blatt, o que é um bom filme? Existe uma receita para um bom filme? Eu diria que de jeito nenhum, não existe receita. Eu já peguei filmes que eu comecei a assistir, aquele, por exemplo, Se Beber Não Case. Eu olhei o trailer e falei, esse filme deve ser muito ruim, meio pastelão. Ri do começo ao fim, todo mundo que foi comigo adorou, minha esposa que detesta a comédia não parava de rir. Quer dizer, e o inverso também pode ser verdadeiro. E também já peguei filmes que eu falei, esses filmes não vou me lembrar de algum agora, mas já peguei filmes que eu falei, esse filme vai ser ótimo, saí decepcionadíssimo, então eu não vejo receita de bolo assim. Agora vou aproveitar o Rob aqui para perguntar uma coisa que ninguém conseguiu explicar até o momento. Como há cerca de 2 ou 3 anos ganhou o Oscar, onde os fracos não têm vez. Olha, esse filme, vou confessar, eu não assisti, comigo ele não teve vez, porque falaram tão Não mal. perdeu nada, não perdeu nada. Falaram tão mal dos Irmãos Coen. Acho que eles já tinham ganho o Oscar, acho que foi de coadjuvante, por causa do Fargo, daí deu o Oscar de coadjuvante, mas para Frances McDormand, acho que é a esposa de um dos dois, e ela realmente estava ótima. O filme Fargo era muito interessante, doidão, assim, muito interessante. E eu já vi filmes ótimos com eles, mas aqui acho que eu nunca assisti porque foi tão mal falado, e eu falei, deve ser interessante e tal, deu Oscar também de coadjuvante.